Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. Em setembro de 2024, o Corinthians realizou uma das contratações mais impressionantes de sua história, ao trazer o atacante Memphis Depay para o clube. O vínculo entre o jogador e o Timão foi firmado por um período de 2 anos, válido até julho de 2026. No entanto, o custo total da contratação, considerando todos os aspectos do contrato, pode ultrapassar os 170 milhões de reais. Esse valor engloba não só os salários, mas também direitos de imagem, luvas, bônus, benefícios adicionais e a variação cambial do euro, sendo sempre líquidos de impostos, ou seja, com a carga tributária sendo assumida pelo clube paulista. O direito de imagem líquido de Depay está estipulado em 28,3 milhões de reais, mas o valor bruto atinge os 35,1 milhões de reais. Esse montante se soma aos salários e às luvas, elevando o valor fixo do contrato para cerca de 81,9 milhões de reais. Esses detalhes do acordo foram inicialmente divulgados pelo portal G. Globo, que teve acesso ao contrato assinado entre o jogador e o Corinthians, revelando a magnitude da negociação. Além do montante fixo, o contrato prevê bonificações por desempenho que podem elevar consideravelmente os ganhos de Depay. Se o atacante cumprir as metas estipuladas, como participação em jogos, gols marcados e títulos conquistados, ele poderá receber até 25,2 milhões de reais adicionais, divididos ao longo das 2 temporadas do vínculo. Essas metas são definidas por temporada europeia, sendo divididas entre o período de setembro de 2024 a julho de 2025 e agosto de 2025 a julho de 2026. Essas metas incluem objetivos relacionados ao número de jogos e gols, mas também há incentivos ligados a conquistas de títulos e à presença de Depay na seleção do Campeonato Brasileiro. A cada meta atingida, o jogador pode garantir valores adicionais de até 4,7 milhões de reais, o que torna a parte variável do contrato extremamente lucrativa para ele, caso consiga alcançar todo o seu potencial durante o tempo no Brasil. Além da parte financeira, o contrato de Memphis Depay com o Corinthians também garante uma série de regalias. O jogador terá uma casa em um condomínio fechado, e seu assessor terá um apartamento à disposição. A segurança pessoal de Depay será assegurada por 2 carros blindados com motoristas e escolta armada, além de um cozinheiro particular. O jogador também terá um camarote exclusivo na Neoquímica Arena, além de 24 passagens aéreas de classe executiva por temporada entre o Brasil e a Europa, com todas as despesas pagas pelo clube. Embora o custo da contratação de Depay seja exorbitante para os padrões nacionais, a cláusula de rescisão para clubes europeus é consideravelmente baixa, ficando abaixo de 20% do valor total do contrato. Caso o jogador seja transferido para um time europeu, o Corinthians receberia cerca de 31 milhões de reais, sendo que metade da multa de 10 milhões de euros seria destinada ao próprio jogador. No mercado nacional, a multa rescisória é muito mais alta, fixada em 150 milhões de reais, dos quais 20% seriam para o jogador. Adicionalmente, Memphis Depay possui a opção de rescindir unilateralmente o contrato com o Corinthians, mediante o pagamento de 5 milhões de euros. Esse valor proporciona uma certa flexibilidade ao jogador, que tem a possibilidade de deixar o clube caso seja uma proposta vantajosa. O custo mensal de Memphis no Corinthians varia entre 2 milhões de reais e 3,5 milhões de reais, dependendo da inclusão das luvas e bonificações no pagamento. Apesar do alto investimento, a diretoria do Corinthians defende que a contratação de Memphis Depay representa uma aposta no potencial esportivo e midiático do jogador. Em 2024, a chegada do neerlandês foi um dos principais fatores responsáveis pela grande evolução do time no Campeonato Brasileiro, com o aproveitamento da equipe subindo de 35% para impressionantes 83%. Depay disputou 14 partidas pelo Timão, sendo titular em 11 delas, marcando 7 gols e fornecendo 4 assistências, mostrando rapidamente sua qualidade e impacto no time. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando.
O nome de Zico, ídolo imortal do Flamengo e uma lenda do futebol brasileiro, voltou a ser cogitado em um dos maiores clubes do país. O que parecia ser apenas uma especulação, agora ganha contornos mais intrigantes. Fontes confirmam que, em conversa com amigos próximos, o ex-jogador expressou seu desejo de treinar o Corinthians. A declaração gerou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais e entre torcedores, alimentando o imaginário de muitos sobre a possibilidade de Zico comandar o time paulista. O Galinho de Quintino, como é carinhosamente conhecido, sempre foi sinônimo de excelência no campo, tanto como jogador quanto em sua experiência como treinador. Sua trajetória no Flamengo é digna de lendas, com conquistas memoráveis e títulos internacionais que marcaram a história do clube e do futebol brasileiro. Agora, aos 71 anos, Zico busca novos desafios, e a ideia de assumir o comando de um clube com a grandeza do Corinthians parece encantá-lo. O que será que o motivaria a deixar seu cargo de diretor técnico no Kashima Antlers e embarcar em um novo projeto no futebol brasileiro? O Corinthians, por sua vez, vive um momento de reconstrução e busca por estabilidade após diversas mudanças no comando técnico. A presença de Zico no clube traria, sem dúvida, um fator motivacional e de prestígio, além da experiência acumulada em sua carreira. No entanto, a relação com a torcida corintiana, que tem um orgulho imenso de suas próprias lendas, pode ser um desafio à parte. Zico, apesar de ser respeitado por sua história no Flamengo, precisaria conquistar o coração da fiel torcida, que não esquece sua relação com o rival rubro-negro. Os rumores sobre essa possível negociação ganharam força, mas ainda são apenas especulações. Para muitos, a chegada de Zico ao Corinthians representaria a entrada de um ícone do futebol brasileiro em um projeto novo e ousado, com a promessa de reerguer a equipe e buscar novos títulos. Mas será que esse é o momento certo para essa mudança? Os próximos dias serão decisivos para saber se esse sonho se tornará realidade ou se tudo não passará de um desejo pessoal que nunca se concretizará. Mas e a torcida do Corinthians? O que pensa sobre a possível chegada de Zico ao clube? O Corinthians, conhecido por sua fiel torcida apaixonada e exigente, tem um histórico de amar seus ídolos e respeitar sua tradição, mas também de cobrar resultados. A pergunta que fica no ar é: a presença de Zico no comando técnico seria bem recebida pelos torcedores corintianos, ou o peso da rivalidade histórica com o Flamengo pesaria no julgamento da fiel? Alguns torcedores veem com bons olhos a ideia de ter Zico à frente do time, destacando sua vasta experiência e sua filosofia de jogo. Muitos acreditam que seu estilo detalhista e técnico, que sempre caracterizou sua carreira, poderia ser um diferencial no comando do Corinthians. Para quem está acostumado com os desafios do futebol moderno, a presença de um ícone como Zico poderia representar uma mudança significativa na mentalidade do clube. Por outro lado, há aqueles que ainda enxergam a rivalidade com o Flamengo como um obstáculo. Para essa parcela da torcida, a figura de Zico no Corinthians talvez não seja tão fácil de engolir. Mesmo que ele tenha uma carreira vitoriosa como treinador, o simples fato de ser um dos maiores ídolos da história do Flamengo poderia gerar uma resistência inicial. Seria possível esquecer esse passado rubro-negro e aceitar Zico como um líder do timão? A verdadeira opinião da torcida só será revelada com o tempo, caso o rumor se torne realidade. O que sabemos é que, independentemente da posição da fiel, Zico continua sendo uma figura respeitada no futebol brasileiro, e sua chegada ao Corinthians certamente movimentaria os bastidores do clube e deixaria o futebol nacional ainda mais efervescente. A expectativa agora está toda voltada para o desenrolar dessa história. Por enquanto, os fãs do futebol seguem atentos, esperando por novos capítulos dessa possível história. Afinal, um ícone como Zico no comando do Corinthians é um cenário que, para muitos, seria mais que um simples rumor, seria o início de uma nova era no futebol brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!